Olá, muito boa noite para você. O JG desta terça-feira está no ar. Vamos aos destaques de hoje? Então vem ver comigo. Mais de 4.000 pessoas vão participar de teste sorológico para a Covid-19 aqui no Maranhão. O estado quer traçar um perfil sobre a existência ou não dessa imunidade contra o vírus. E por falar em coronavírus, o Maranhão está entre os estados com a menor taxa de isolamento social. À medida que a gente volta à atividade econômica, a gente retoma também o dia a dia. Só que não dá para pensar que a gente está na normalidade. E é isso que a gente tem pedido para a população. Grupos que atuam na defesa de travestis e transexuais pedem que morte de drag queen Paula Ferraz em São Luís seja investigado como crime de ódio. O corpo foi encontrado enterrado em cova rasa. O suspeito está preso. Saudade do Campeonato Maranhense? A gente vai te mostrar todos os detalhes do calendário de reinício do futebol, divulgado hoje pela Federação Maranhense. E eu já começo com essa novidade aqui. A gente pode falar em mais um passo para entender a pandemia aqui no Maranhão. A Secretaria de Estado de Saúde vai começar nesta semana uma série de testes sorológicos para saber a prevalência de anticorpos contra a Covid-19. Outra novidade é que, diferentemente dos testes realizados em outros estados, aqui vai ser por coleta de sangue. Pelas atualizações diárias dos órgãos de saúde, o Maranhão tem mais de 107.000 pessoas confirmadas com a Covid-19. Mas, considerando as subnotificações, a Secretaria de Saúde do Estado acredita que este número seja cerca de 10 vezes maior. Para chegar ao percentual estimado de pessoas infectadas pela doença, será aplicado nas próximas semanas o primeiro estudo sorológico de infecção por Covid-19 do Estado. Isso, o objetivo da pesquisa é dimensionar, de fato, quantas pessoas foram acometidas por Covid-19 no estado do Maranhão. Esse é o maior objetivo da pesquisa. Sabendo desse resultado, a gente vai traçar novas estratégias para o combate e enfrentamento da doença. Se a gente tiver um indicador muito alto, por exemplo, isso significa que muito provavelmente a gente já está adquirindo imunidade coletiva. Se a gente tiver um indicador muito baixo, isso significa que a gente tem que ter mais cautela ainda na retomada das atividades econômicas. O estudo vai ser aplicado em 69 cidades do Maranhão, de 27 de julho ao dia 7 de agosto. Mas já nesta quinta-feira vai ser aplicado aqui em São Luís, no bairro Vila Esperança, que vai servir para avaliar a logística pensada para esta pesquisa. Ao todo, 4.080 pessoas devem participar em todo o Maranhão, com resposta aos questionários e também coleta de sangue. Diferente da metodologia aplicada em outros estados, onde foi usado o teste rápido, que tem margem de erro considerada, aqui no Maranhão, os exames serão feitos a partir da coleta de sangue. O estudo tem a participação do Laboratório Central do Maranhão e da UFMA. É um teste sorológico, então há necessidade de coleta de sangue e como 69 municípios foram contemplados, né? Então essa logística de vinda de material até o LACEN, realização do exame, tem que estar muito bem organizada, tá? Mas isso já foi tudo bem desenhado, tem mais de 200 pessoas envolvidas, tá? Então mostra a dimensão que é o inquérito, tá? Então assim, o método a ser utilizado é eletroquimiluminescência, tá? Dá bem mais sensibilidade do que os outros métodos. Para entrar nas casas das pessoas, as equipes de técnicos estarão identificadas com uniforme e crachá. O questionário será respondido por aplicativo e as respostas serão importantes para desenhar o mapa da doença no estado e fazer projeções para o futuro. Vai trazer informações para que a gente possa, por meio de modelos matemáticos, estimar, saber como é que pode se comportar o Covid-19 em momentos futuros, daqui a algum tempo. Então, essa pesquisa ela vai permitir saber como é que está, né? E como é que, e por meio de modelos matemáticos, saber futuramente como é que ela pode se comportar. Então, uma previsão. A pesquisa obedece ao padrão de amostragem e vai contemplar as 19 regiões de saúde do estado. Entre as principais recomendações das autoridades de saúde é o isolamento social. Isso todo mundo já sabe, né?
para reduzir a contaminação pelo coronavírus. Mas aos fins de semana, principalmente, o que a gente mais vê é praia lotada, bares, o pessoal aí aglomerado, sem máscaras, nem precisa sair de casa para esses flagrantes. Nas redes sociais são muitas fotos, não é verdade? A cena de aparente normalidade entrou numa pesquisa da plataforma Mapa Brasileiro da Covid-19 e o Maranhão está lá nos destaques, mas não é um motivo para se orgulhar, não. Basta andar um pouco pela cidade para perceber que muita gente vem descumprindo as medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus. Na praia de São Marcos tinha gente caminhando sem o uso da máscara. Quem decidiu ficar na areia jogando uma bola também não usava a proteção e estavam aglomerados. Esse grupo parecia não estar preocupado com o distanciamento social. Na ilhinha tinha gente empinando pipas desse jeito mesmo, sem o distanciamento social. E no centro histórico de São Luís, muita gente passeava como se o risco de contaminação do coronavírus nem existisse mais. Essas cenas só comprovam que muitas pessoas não estão seguindo as medidas de prevenção no combate ao novo coronavírus. Segundo dados divulgados pela Plataforma Brasil, apenas 43% da população maranhense está seguindo o isolamento social. O estado é o segundo do país onde as pessoas não estão obedecendo às medidas de isolamento. Isso é uma das preocupações que a gente tem tido, a gente tem pedido paciência para a população. A gente sabe que nosso isolamento é também porque a gente já voltou à atividade econômica mais ou menos há 5, 6 semanas. Então, à medida que a gente volta à atividade econômica, a gente retoma também o dia a dia. Só que não dá para pensar que a gente está na normalidade, e é isso que a gente tem pedido para a população. Os números revelam ainda que, apesar de muita gente descumprir as medidas, houve um pequeno crescimento de 6,6% no índice de pessoas que estão cumprindo as regras. Até o momento, mais de 100 mil maranhenses foram contaminados com o novo coronavírus e quase 3 mil pessoas morreram. A Secretaria de Saúde segue intensificando as medidas para evitar a proliferação do vírus. Mesmo com o retorno e com esse baixo índice de isolamento, a gente não tem aumentado e nossa taxa de transmissão tem ficado abaixo de 1. Mas é preocupante. Por quê? Porque não adianta a gente parar de usar máscara, não ter distanciamento, né? Tomar as atitudes que a gente estava tomando meses atrás, porque a doença ainda está circulando e ainda pode matar muitas pessoas. A doença está circulando, o número de casos aí confirmados continua existindo e de óbitos também. Agora a gente traz para você que está acompanhando o JG o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde sobre o coronavírus aqui no estado, que foi divulgado agora há pouco. Bom, já são confirmados aqui no Maranhão 108.154 casos, suspeitos aí mais de 5.700. O número de recuperados também vale a pena a gente comemorar, são mais de 92 mil pessoas, para ser mais exata, 92.854. Agora também a gente faz alerta para o número de mortes aqui no estado, mortes confirmadas por coronavírus. São exatamente 2.778 mortes. Descartados aí, mais de 124.500 e o número de testes realizados aqui no estado ultrapassa 235 mil. E a seguir tem as informações do cenário político com os comentários de Marcos Saldanha. O Marcos e eu, a gente espera já depois do intervalo. Está preso um dos suspeitos do assassinato de Pedro Antônio Oliveira, de 27 anos. O corpo estava enterrado em uma cova rasa na região da Coab, em São Luís. Grupos que defendem a causa travesti e transexual acreditam que a morte, que aconteceu na semana passada, foi um crime de ódio. A vítima era drag queen, que atendia pelo nome social de Paula Ferraz.
Antônio Oliveira foi encontrado morto em uma cova rasa no bairro da Coab. Ele era conhecido por se apresentar como a drag queen Paula Ferraz. O caso aconteceu na última quinta-feira e somente no dia seguinte a vítima teria sido encontrada. Um homem foi preso suspeito de cometer o crime. Segundo este representante de movimentos LGBT no Maranhão, a morte foi motivada porque a vítima era homossexual e há tempos vinha sofrendo preconceito. A situação desse jovem recente que foi assassinado foi puro ódio, né? Puro ódio por conta da sua identidade de gênero, né? Por conta de ser gay, né? Ele era vítima de chacota e tudo mais, e a gente fica, de fato, revoltado, né? E pedindo justiça, porque hoje existe uma lei que criminaliza a homofobia. Então, essa lei ela precisa, de fato, ser executada dentro das estruturas da Secretaria. Dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais apontam que os casos de violência contra o público LGBT aumentaram em todo o país. Segundo a associação, 124 pessoas trans foram assassinadas no ano passado aqui no Brasil. Os índices apontam ainda uma situação mais preocupante. É que o Maranhão aparece em 10º lugar no ranking nacional de assassinatos contra travestis e homossexuais. Isso somente no ano passado, quando 5 pessoas foram mortas apenas pela orientação sexual de cada um deles. O índice é ainda maior do que foi registrado em 2018, quando 3 assassinatos foram registrados. Em 2017, 2 mortes foram notificadas. Números que, segundo os representantes do público LGBT, não podem ser tratados apenas como estatísticas e que precisam ser solucionados. A própria Secretaria deveria, inclusive, criar um departamento específico, né, para a questão dessas questões de etnia racial e de trato também da questão da homofobia. É importante se ter um departamento, já que nós temos uma lei que criminaliza, né, e que se modifique também os boletins de ocorrência para que a gente consiga identificar, né, o nosso público LGBT dentro dos dados, né, dos homicídios, de agressão física, de agressão verbal, né, dentro dos boletins de ocorrência. Isso é muito importante. Agora a gente abre espaço aqui no JG para o noticiário político e por isso Marcos Saldanha já está aqui com a gente. Marcos, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Bianca. Marcos, sua presença aqui tem sido constante para falar de eleições municipais, movimentações partidárias, mas hoje você vai falar da questão nacional, né, Marcos? Tem ideias surgindo aí já pensando em formar uma grande força, um grande bloco partidário para enfrentar aí a próxima campanha política para a presidência, né? Pois é, Bianca, embora as eleições municipais já tenham estado mais vigorosas, mais quentes, mas a campanha das eleições nacionais, elas continuam vivas, né, com uma força muito grande. Por exemplo, esse final de semana deu muito o que falar, uma sugestão que foi dada pelo governador Flávio Dino. Ele ventilou a possibilidade de uma fusão entre o PCdoB e o PSB. A gente lembra que o PSB já seria uma possibilidade, houve ali um convite, né, um oferecimento do partido caso o governador Flávio Dino pensasse em concorrer às eleições e que as portas do PSB estariam abertas. O Flávio, pois então, falou que talvez fosse interessante ali uma fusão entre os dois partidos, o que daria um número maior de parlamentares, com isso mais tempo de televisão e o fundo partidário também maior. A gente sabe que o PCdoB ficou ali na cláusula da barreira e se insistirem para as eleições com candidatura própria, vai ter muita dificuldade de fazer uma eleição com um maior vigor, com maior intensidade. E o Flávio foi além ainda, que falou que se não houver unidade das esquerdas no Brasil, a derrota é dada como certa. Ou seja, para além da fusão, que não foi bem aceita aí por alguns membros do PSB, é preciso formar uma federação de partidos, da mesma forma que tem acontecido em outros países, como, por exemplo, o Chile e a Espanha. Ou seja, não havendo fusão, os partidos formam uma federação, eles estariam juntos com o nome de uma frente ampla em favor da democracia, por exemplo. E esses partidos afins, todos saem junto com uma mesma candidatura. Não é de agora que as esquerdas têm um grande obstáculo a superar em conseguir essa tal da unidade. Marcos, eu queria entender, assim, de acordo com a sua opinião, a sua análise,
Seria interessante formar essa federação, esse grande bloco. Isso não tira um pouco a diversidade que é tão defendida na democracia? Pois é, num sistema que nós temos de primeiro e segundo turno, né, essa diversidade ela dá ao cidadão uma possibilidade de escolher ideais. Só que no Brasil a gente não vê muito essa identificação com legendas, com siglas, isso acontece muito pouco. Ou seja, a tendência do Bolsonaro à reeleição hoje é muito forte. E aí você tem alguns virtuais pré-candidatos, como Ciro Gomes, o Lula, por exemplo, e o Flávio Dino. Só que esses votos, no campo da esquerda, eles ficam pulverizados. E pulverizados não se consegue ganhar quem já está no cargo. Sobretudo, quem está no cargo tem uma força política, econômica muito grande. Ou seja, se a esquerda não fizer uma chapa unida, só para você ter ideia, agora mesmo, o Marcelo Freixo, no PSOL, passa a ser uma possibilidade de uma coligação na esquerda. Mas que espaço teria, por exemplo, num candidato a presidente e a vice, quando você tem nomes como Lula, que não abre mão, Ciro Gomes, que não abre mão, e talvez o Flávio Dino, que não abra mão. Ou seja, desses grandes nomes da esquerda, alguns terão que abrir mão do protagonismo nas eleições em favor de um provável segundo turno e até de vencer a eleição. Ou seja, é fato, para a esquerda vencer, ela não vai poder fazer o que vem fazendo, brigando entre si. Isso só fortalece quem já está no cargo. Agora vamos ver quem vai ter coragem de abrir mão, né? Essa é a grande questão, porque política é jogo, é batalha pelo poder. E agora, para ter o poder, vai ter que perder. É um perder para poder ganhar. É isso, Marcos. Muito obrigada, tá? Eu te aguardo ainda essa semana. Obrigada, boa noite. Boa noite. Agora a gente dá aquela pausa de todo dia para falar para você aí de casa aquela dica maravilhosa. Olha só, a gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda. Por isso a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, um ano de supermercado de R$500 todo mês. É uma ótima notícia, não é? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250. E o que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai pagar a sua conta de energia elétrica, que ajuda boa, né? E ainda tem prêmio extra. 15 casas serão contempladas com R$12 mil para você trocar os eletrodomésticos e fazer aquela reforma, mudar o visual em casa de vez. E no final da promoção tem o sorteio de um carro 0 quilômetro. São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando. Para participar é muito simples, é só você estar em dia com a Equatorial. Não fique de fora, paga a sua conta aí até a data de vencimento. Depois disso, você abre o seu computador, entra no site Energia em Dia, tudo junto, claro, .equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, nesse momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. E no próximo bloco nós vamos falar de futebol. Já tem jogo do Sampaio Corrêa marcado para o dia 1º de agosto. A tabela completa do Campeonato Maranhense é depois do intervalo. Eu volto já. A quarta-feira começa com baixa-mar de 0,6 metro a 1,55. A Praia-Mar vem às 7h55 com 6,1 metros. Às 14h24 tem baixa-mar com 0,1 metro. E o dia termina com Praia-Mar de 5,6 metros, que começa a partir de 20h25. De volta, há tanto tempo que não falávamos em futebol por aqui, não é? Pois voltamos a falar e com novidades. Hoje a Federação Maranhense divulgou o calendário de reinício. Conforme autorizado pelo governo do estado, o Campeonato Maranhense volta no dia 1º de agosto com 2 jogos de rodadas atrasadas. Às 3h30 da tarde, o Juventude enfrenta o MAC no estádio Pinheirão, no município de Pinheiro. Às 6h da tarde, o Imperatriz recebe o Sampaio Corrêa, no estádio Frei Epifânio, em jogo válido pela 4ª rodada. Já no dia 4, acontece a última rodada da fase classificatória.
Todos os jogos estão marcados para o mesmo horário, às 3h30 da tarde. O Motoclube enfrenta o MAC, no Castelão. O Cordino joga contra o São José, em local ainda a ser definido. O Juventude pega o Sampaio Corrêa, no Pinheirão. E o Imperatriz joga contra o Pinheiro, no Frei Epifânio. O Motoclube lidera a competição com 16 pontos, seguido pelo Sampaio com 10 pontos. Só relembrando o regulamento. Os 2 primeiros vão direto para a semifinal, do terceiro ao 6º colocados avançam para a próxima fase e os 2 últimos serão rebaixados. Mas infelizmente ainda não vai dar para a torcida lotar os estádios, então vai ter que acompanhar aí por aplicativo, pela televisão, em casa. É o novo normal aí que a gente tem que se adaptar, né? E o JG fica por aqui, mas em seguida tem os analistas Geraldo Ense e Nathanael Júnior, que hoje recebem o cientista político Esaú Rômulo. Eles vão avaliar aí o cenário político aqui no estado e também no país. Não troca de canal, fica aqui na TV Guará. Eu volto amanhã, às 18h30 e conto com a tua companhia de novo. Tchau!